cheguei do hospital Juiz de Fora, lá da Santa Casa de Misericórdia, acompanhando meu pai. Graças a Deus está bem. Foi realmente muito mais grave do que a gente imaginava inicialmente. Mas Deus protegeu muito. Foi uma cirurgia muito complicada. Segundo os médicos, por questão de milímetro, ele podia ter pegado uma artéria principal ali que irriga o intestino, algo do tipo. E ele não teria nem tempo de chegar no hospital. Então, essa live aqui, muito rapidamente, é para, primeiramente, agradecer a Deus por esse livramento que deu para o meu pai. Mais uma vez, um sinal de que, na minha avaliação, né, Deus está agindo na vida dele em todos os momentos. Não é de agora, não é por causa da eleição. A história de vida dele, que eu narro no livro dele também, o Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade, tem lá, para quem quiser ler e comprovar como ele vem sendo forjado ao longo do tempo para esse grande momento aí, que a nação espera uma mudança no nosso Brasil. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por ele estar hoje bem, estar lá no Albert Einstein, em São Paulo, para onde eu estou indo daqui a pouco. Agradecer a cada um de vocês aí pela confiança, tá? Pelas manifestações de carinho. Isso, pode ter certeza, dá muita força para nós. Eu transmiti isso ao meu pai também lá no leito dele. Obrigado a todos os policiais que estavam na escolta dele, inclusive um deles lá que, na minha avaliação, impediu que a situação fosse mais grave ainda ao reduzir o impacto do golpe de faca que esse marginal tentou desferiu, né, contra o meu pai. Porque a velocidade com que eles agiram, com que eles botaram meu pai no carro, no meio daquela multidão que estava abraçando ele de coração, foi fundamental para ele chegar rápido até o hospital, onde ele foi super bem atendido. Equipe médica lá, mais uma vez de público, muito obrigado. Se não fossem vocês também ali agirem rapidamente, o pior podia ter acontecido, né? Então, obrigado aí de coração. O estado de saúde do meu pai agora é estável. Ele foi transferido aí também, correu tudo bem na transferência dele. Como eu falei, estou indo para lá daqui a pouquinho para dar um abraço, né, confortar, acompanhar de perto tudo que tá acontecendo. Logo em seguida que eu for ao hospital, a minha intenção é buscar a Polícia Federal para saber como andam as investigações. Esse cara, ao que tudo indica, não agiu sozinho, não é um maluco, como parte da imprensa está colocando, como se ele tivesse algum distúrbio mental. Parece que foi muito bem premeditado. Impressionante que quando é com o Jair, é com o Bolsonaro, muda, né, a narrativa, a forma de contar como as coisas aconteceram. A gente convive com essa realidade. A mídia tem esse preconceito, a grande mídia com ele, não tem jeito, é inegável. A forma como coloca, como se ainda algumas pessoas, eu vi até, não lembro qual foi o canal, ainda coloca como se o Bolsonaro tivesse provocado, né, de certa forma, isso que aconteceu com ele. É um absurdo você querer dizer que Bolsonaro colabora para esse clima de animosidade que existe. A gente nunca agiu de violência com ninguém. A gente sempre discutiu no campo das ideias, sempre fomos muito respeitosos. Inclusive, se nós fôssemos intolerantes, os violentos, esses marginais não saíam com vida do meio daquela multidão e, no entanto, saíram ilesos, protegidos pela polícia. Nós somos pacíficos, mansos, mas a gente sabe bater de frente também. Não tem um covarde aqui, mas não é da nossa índole agredir, maltratar ninguém, enfiar uma faca na barriga de outro ser humano. E, infelizmente, isso aconteceu. Eu vou procurar as autoridades aqui para saber em que pé nas investigações. Eu sei que o celular dele foi apreendido, né? Ele com aquela cara de deboche dele, insinuando, né, que foi Deus que deu essa ordem para ele. Deus tá do nosso lado, rapaz. Não adianta você querer botar o nome dele na sua boca em vão. Não é assim que funcionam as coisas. Você vai pagar mais ainda por isso, pode ter certeza. Então vou lá buscar a Polícia Federal, que eu tenho total confiança de que vai fazer uma boa investigação. Rapidamente prendendo o elemento, outros suspeitos parece também. Pelo que eu vi em algumas imagens, uma pessoa passa a faca para a mão da outra, enfim. Eu vou lá também para acompanhar de perto essa parte. E nesses momentos passa um filme na cabeça, a trajetória do meu pai ao longo da sua vida toda pública, né? Como eu falei, eu conto um pouquinho no livro dele,
Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade. Quem lê, entende o que já leu, entende o que eu estou falando. Ele, em vários momentos da vida, passou por dificuldades, parecia ter escolhido o caminho errado, se via num beco sem saída, e era exatamente quando ele ressurgia com força, que as coisas davam certo para ele. Então, não é de agora que Deus age na vida do meu pai, e mais uma vez agiu aí nesse momento, né? Então essa trajetória é muito bonita. Ele está em uma situação delicada, está com dificuldade de falar ainda, mas eu vou para lá para confortar, como eu falei, e também, né, se ele tiver condições, saber como é que a gente vai conduzir a partir de agora essa campanha. Pode ter certeza de uma coisa, ele está lá se recuperando, vai ficar, provavelmente não consegue mais ir para as ruas nessa campanha, tá? Então ele não pode ir às ruas, mas nós podemos. Então eu quero contar com cada um de vocês aí, mais do que nunca, aqui nas redes sociais, nas ruas também, né, para mostrar, né, o nosso grito de liberdade. Hoje a independência, a comemorada independência do Brasil, dia 7 de setembro. Ontem Deus deu esse livramento para o meu pai. A gente tem que comemorar sim, a gente não pode desistir do Brasil. É por isso que a gente está nessa. Essa bandeira aqui, ó, essa bandeira aqui jamais, jamais será vermelha, jamais. Não adianta querer manchar de sangue a história de um país, a história de um grande homem, respeitado, um cara decente, honesto, patriota, com Deus no coração, que vocês não vão conseguir. Isso só faz ter a certeza pra gente que a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Tá? E tá na mão de Deus aí. Obrigado a cada um de vocês de coração. É uma campanha que não está sendo fácil, não será fácil, mas a gente continua indo para a rua com a nossa verdade. Eu quero lamentar, aí eu até botei agora há pouco no meu Instagram, a carta de uma menininha, ela escrevendo ali, aquela letrinha de quem está aprendendo a escrever ainda, dando apoio para o meu pai, se mostrando ali triste com o que aconteceu. Você percebe ali a inocência, a fragilidade quase angelical de uma criança. Enquanto isso, tem gente aí na internet quase comemorando inclusive, o que aconteceu com meu pai, né? Que mundo esses caras vivem? Normalmente são outras pessoas que gostam de, também, em suas outras postagens, dizer que são amorosas, né? Repudiar o ódio de outras pessoas, quando a gente percebe que nessa situação é o contrário. Quem tem ódio não é a gente, quem é intolerante não é a gente. Tá? A gente está aqui nessa e acabamos nós sendo vítimas. Isso mostra quem são os intolerantes. Grande parte aí da mídia que adora pintar esse monstro de Jair Bolsonaro, que a gente sabe que ele não é. Não adianta, ele não é esse monstro que vocês querem, né, passar para a população. Vocês também podem ter motivado a iniciativa de um cara de dar uma facada nele, porque vai que ele acredita que Bolsonaro é todos esses monstros que vocês falam que ele acusam ele o tempo inteiro. Um cara do bem, é racista, é homofóbico, nazista, autoritário, grosso, não gosta de mulher. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Vocês da grande mídia têm uma responsabilidade também. Vocês podem ter influenciado um cara a cometer um ato como esse. Vai que ele acredita em vocês. Tem uma responsabilidade. Faça um trabalho de imprensa isento. Dê a notícia. Parece que vira torcedor, criticando o Bolsonaro, achando um ponto onde, né, possa distorcer, né, para colocá-lo para baixo. Pô, o tempo inteiro isso. Vocês fazem um desserviço para o Brasil. Logo, aqueles que defendem a imprensa livre, que somos nós, com liberdade para trabalhar, aí nós é que somos ameaça para vocês? Se enxerga. Olha o PT crescendo aí de novo. Eles são os nossos inimigos, a gente está junto nesse barco. Eles é que ameaçam o tempo inteiro a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa agir. Mas vocês parecem esse gostinho, em vez de buscar a notícia, de informar quem procura vocês querem distorcer. Eu fico imaginando como é que a redação da Folha de São Paulo, por exemplo, aquele bando de incompetente, querendo ver quem lacra primeiro em cima do Bolsonaro. Pô, que papel ridículo que vocês fazem, isso não é imprensa. Vocês envergonham a imprensa brasileira. Então parem de distorcer os fatos, divulguem a verdade. Quer criticar, critica, mas critica em cima de algo que realmente aconteceu. Vocês têm sim responsabilidade nisso.
criando no imaginário das pessoas um Bolsonaro que não existe, um Bolsonaro violento, que não gosta de mulher, que é racista. Pô, presta atenção na vida do cara que fala por ele. Ficou 17 anos no Exército, que é o lugar mais democrático que o Exército. O que mais tem lá é negro, nordestino e indígena. Camaradas convivem bem, se respeitam, num ambiente saudável, de camaradagem. Como é que se acusa ele disso? De ser racista, de ser preconceituoso? Um cara que tem 300 milhões de projetos a favor de mulheres. Quem combate a violência está defendendo as mulheres, as maiores vítimas desses criminosos, pô. Como é que um cara que defende castração química para estuprador pode ser contra a mulher? Ele nunca falou que mulher tem que ganhar menos do que homem. Vocês insistem com essa pauta o tempo inteiro, desinformando a população. Fico vendo também esse ladrão desse Alckmin fazendo campanha na televisão, desinformando todo mundo. Não é na bala que se resolve, meu irmão, às vezes na bala que tem que resolver mesmo. Como é que você vai tirar fuzil da mão de criminoso, de traficante? É com florzinha, seu Alckmin. Para de enganar a população, você espalhou o PCC pelo Brasil inteiro, você é incompetente na segurança pública. Eu não sei como é que ainda tem militar que está te assessorando, Alckmin. Depois que você fez uma propaganda ameaçando, criando mais um terror na população, como se o militar no poder fosse fazer igual fez Hugo Chávez na Venezuela, implantou uma ditadura, levou o comunismo para lá. Você acusou todos os militares só a título de olhar para o seu próprio rabo, tá preocupado com poder, com eleição. Faz campanha com a verdade. Mas a população vai te dar resposta nas urnas, Alckmin, que é o que você merece. Nem em São Paulo você vai chegar na frente, porque até em São Paulo o Bolsonaro está na sua frente. Quem escolhe a população não é o seu marqueteiro, não. Não adianta querer insistir que Bolsonaro é contra a mulher, não tem nada disso. O caso que você, Alckmin, distorce na televisão, com aquela deputada lá do Rio Grande do Sul, você tira a principal parte, onde ele é xingado de estuprador por aquela deputada. Ele, Bolsonaro, que estava defendendo a redução da maioridade penal para o estuprador Champinho, assassino, a favor das mulheres, o Bolsonaro é a favor das mulheres, e vocês distorcem de um jeito na televisão, atrás de voto, enganando. Vocês querem fazer igual o PT, chegar no poder pela mentira. O PT mentiu e chegou no poder. Vocês estão mentindo e nem de longe vão conseguir chegar ao poder. A população está cansada de PT e PSDB. Não dá mais para vocês. Desiste, acabou. Pede para sair. Pessoal, desculpa o desabafo. Essa minha live aqui era mais para agradecer as manifestações de carinho, mas é porque revolta você ver o teu pai quase morto, influenciado por pessoas que vão na onda dessa grande mídia, distorce quem é o Bolsonaro, pô. Tem vergonha na cara, não? Bota a mão na consciência de vez em quando. A vida não é só vender jornal, ganhar clique no site do seu portal. Sejam responsáveis, pô. E não vai ficar impune isso, não. Tenho certeza, acredito no trabalho da Polícia Federal de chegar à real motivação desse cara. Foi premeditado, não tenho dúvida. Para mim foi premeditado. Um cara que pega uma faca, sai com a faca de casa, vai pra rua para fazer o que ele fez. Ao que tudo indica no vídeo que eu vi, passa a faca de uma mão para outra. Ainda tem idiota que vai pra internet dizer: tá vendo, Bolsonaro, se fosse uma arma de fogo, você defende que todo cidadão ande armado, e se ele estivesse armado, os seus imbecis que defendem isso. O que aconteceu com meu pai foi a prova de que não precisa uma arma de fogo para matar ninguém. A arma de fogo não mata ninguém sozinha. A faca não mata ninguém sozinha. São pessoas que matam pessoas. Enxerguem isso, pelo amor de Deus. Se querem tirar algum aprendizado do que aconteceu, pare com essa retórica burra. Mais armas, mais violência. Não. Armas nas mãos das pessoas de bem salvam vidas. Gente, obrigado aí pelo carinho de todo mundo. Desculpa o desabafo. Eu peço que continuem orando aí pelo meu pai. Foi uma cirurgia difícil.
Mas ele vai ficar bem. Obrigado a todo mundo que nos ajudou. Daqui a pouco eu estou em São Paulo para acompanhar ele e dou mais informações para vocês, tá? Obrigado aí, continue nas orações. Cheguei do hospital de Juiz de Fora, lá da Santa Casa de Misericórdia, acompanhando meu pai. Graças a Deus, tá bem. Foi realmente muito mais grave do que a gente imaginava inicialmente. Mas Deus protegeu muito. Foi uma cirurgia muito complicada. Segundo os médicos, por questão de milímetro, ele podia ter pegado uma artéria principal ali que irriga o intestino, algo do tipo. E ele não teria nem tempo de chegar no hospital. Então, essa live aqui, muito rapidamente, é para, primeiramente, agradecer a Deus por esse livramento que deu para o meu pai. Mais uma vez, um sinal de que, na minha avaliação, né, Deus está agindo na vida dele em todos os momentos. Não é de agora, não é por causa da eleição. A história de vida dele, que eu narro no livro dele também, o Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade, tem lá, para quem quiser ler e comprovar como ele vem sendo forjado ao longo do tempo para esse grande momento aí, que a nação espera uma mudança no nosso Brasil. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus aí por ele estar hoje bem, estar lá no Albert Einstein, em São Paulo, para onde eu estou indo daqui a pouco. Agradecer a cada um de vocês aí pela confiança, tá? Pelas manifestações de carinho. Isso, pode ter certeza, dá muita força para nós. Eu transmiti isso ao meu pai também lá no leito dele. Obrigado a todos os policiais que estavam na escolta dele, inclusive um deles lá que, na minha avaliação, impediu que a situação fosse mais grave ainda ao reduzir o impacto do golpe de faca que esse marginal tentou desferiu, né, contra o meu pai. Porque a velocidade com que eles agiram, com que eles botaram meu pai no carro, no meio daquela multidão que estava abraçando ele de coração, foi fundamental para ele chegar rápido até o hospital, onde ele foi super bem atendido. Equipe médica lá, mais uma vez de público, muito obrigado. Se não fossem vocês também ali agirem rapidamente, o pior podia ter acontecido, né? Então, obrigado aí de coração. O estado de saúde do meu pai agora é estável. Ele foi transferido aí também, correu tudo bem na transferência dele. Como eu falei, estou indo para lá daqui a pouquinho para dar um abraço, né, confortar, acompanhar de perto tudo que tá acontecendo. Logo em seguida que eu for ao hospital, a minha intenção é buscar a Polícia Federal para saber como andam as investigações. Esse cara, ao que tudo indica, não agiu sozinho, não é um maluco, como parte da imprensa está colocando, como se ele tivesse algum distúrbio mental. Parece que foi muito bem premeditado. Impressionante que quando é com o Jair, é com o Bolsonaro, muda, né, a narrativa, a forma de contar como as coisas aconteceram. A gente convive com essa realidade. A mídia tem esse preconceito, a grande mídia com ele, não tem jeito, é inegável. A forma como coloca, como se ainda algumas pessoas, eu vi até, não lembro qual foi o canal, ainda coloca como se o Bolsonaro tivesse provocado, né, de certa forma, isso que aconteceu com ele. É um absurdo você querer dizer que Bolsonaro colabora para esse clima de animosidade que existe. A gente nunca agiu de violência com ninguém. A gente sempre discutiu no campo das ideias, sempre fomos muito respeitosos. Inclusive, se nós fôssemos intolerantes, os violentos, esses marginais não saíam com vida do meio daquela multidão e, no entanto, saíram ilesos, protegidos pela polícia. Nós somos pacíficos, mansos, mas a gente sabe bater de frente também. Não tem um covarde aqui, mas não é da nossa índole agredir, maltratar ninguém, enfiar uma faca na barriga de outro ser humano. E, infelizmente, isso aconteceu. Eu vou procurar as autoridades aqui para saber em que pé nas investigações. Eu sei que o celular dele foi apreendido, né? Ele com aquela cara de deboche dele, insinuando, né, que foi Deus que deu essa ordem para ele. Deus tá do nosso lado, rapaz. Não adianta você querer botar o nome dele na sua boca em vão. Não é assim que funcionam as coisas. Você vai pagar mais ainda por isso, pode ter certeza. Então vou lá buscar a Polícia Federal, que eu tenho total confiança de que vai fazer uma boa investigação.
né, rapidamente prenderam o elemento, outros suspeitos parece também. Pelo que eu vi em algumas imagens, uma pessoa passa a faca para a mão da outra, enfim. Eu vou lá também para acompanhar de perto essa parte, né, e nesses momentos passa um filme na cabeça, a trajetória do meu pai ao longo da sua vida toda pública, né? Como eu falei, eu conto um pouquinho no livro dele, Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade. Quem lê, entende o que já leu, entende o que eu estou falando. Ele, em vários momentos da vida, passou por dificuldades, parecia ter escolhido o caminho errado, se via num beco sem saída, e era exatamente quando ele ressurgia com força, que as coisas davam certo para ele. Então, não é de agora que Deus age na vida do meu pai, e mais uma vez agiu aí nesse momento, né? Então essa trajetória é muito bonita. Ele está em uma situação delicada, está com dificuldade de falar ainda, mas eu vou para lá para confortar, como eu falei, e também, né, se ele tiver condições, saber como é que a gente vai conduzir a partir de agora essa campanha. Pode ter certeza de uma coisa, ele está lá se recuperando, vai ficar, provavelmente não consegue mais ir para as ruas nessa campanha, tá? Então ele não pode ir às ruas, mas nós podemos. Então eu quero contar com cada um de vocês aí, mais do que nunca, aqui nas redes sociais, nas ruas também, né, para mostrar, né, o nosso grito de liberdade. Hoje a independência, a comemorada independência do Brasil, dia 7 de setembro. Ontem Deus deu esse livramento para o meu pai. A gente tem que comemorar sim, a gente não pode desistir do Brasil. É por isso que a gente está nessa. Essa bandeira aqui, ó, essa bandeira aqui jamais, jamais será vermelha, jamais. Não adianta querer manchar de sangue a história de um país, a história de um grande homem, respeitado, um cara decente, honesto, patriota, com Deus no coração, que vocês não vão conseguir. Isso só faz ter a certeza pra gente que a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Tá, e tá na mão de Deus aí. Obrigado a cada um de vocês de coração. É uma campanha que não está sendo fácil, não será fácil, mas a gente continua indo para a rua com a nossa verdade. Eu quero lamentar, aí eu até botei agora há pouco no meu Instagram, a carta de uma menininha, ela escrevendo ali, aquela letrinha de quem está aprendendo a escrever ainda, dando apoio para o meu pai, se mostrando ali triste com o que aconteceu. Você percebe ali a inocência, a fragilidade quase angelical de uma criança. Enquanto isso, tem gente aí na internet quase comemorando inclusive, o que aconteceu com meu pai, né? Que mundo esses caras vivem? Normalmente são outras pessoas que gostam de, também, em suas outras postagens, dizer que são amorosas, né? Repudiar o ódio de outras pessoas, quando a gente percebe que nessa situação é o contrário. Quem tem ódio não é a gente, quem é intolerante não é a gente. Tá? A gente está aqui nessa e acabamos nós sendo vítimas. Isso mostra quem são os intolerantes. Grande parte aí da mídia que adora pintar esse monstro de Jair Bolsonaro, que a gente sabe que ele não é. Não adianta, ele não é esse monstro que vocês querem, né, passar para a população. Vocês também podem ter motivado a iniciativa de um cara de dar uma facada nele, porque vai que ele acredita que Bolsonaro é todos esses monstros que vocês falam que ele acusam ele o tempo inteiro. Um cara do bem, é racista, é homofóbico, nazista, autoritário, grosso, não gosta de mulher. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Vocês da grande mídia têm uma responsabilidade.